Então, boa noite, queridos e queridas. Estamos aqui no quarto dia do encontro, do ciclo de encontros criativos, né? Hoje, reunindo, assim, um pessoal bem especial aqui. Hoje é um dia, assim, mais do improviso, porque nós fizemos no primeiro dia a construção do personagem, segundo Stanislavski. O Luiz falou a respeito dos personagens que ele construiu, alguns, né? O Luiz Frank. No segundo dia, eu falei, junto com o Luiz, mais algumas coisas a respeito, aprofundamos mais esse assunto e falamos algumas coisas a respeito do clown também, com a participação de outras pessoas aqui presentes, que também são da área teatral, inclusive, né? E ontem tivemos a participação da Nádia Tauge, falando a respeito também, né, dos vários processos de construção do personagem, Grotowski, Brecht, e fazendo um link com os arquétipos, segundo Jung, né, e também do brincar, do processo de brincar, e o que isso significa para o aprendizado infantil e posteriormente adulto, né? Então a ideia hoje é dar uma pequena, digamos assim, revisada no que foi trazido ontem, algumas anotações que eu fiz aqui, né? E, e abrir para perguntas e na sequência sermos brincantes, brincarmos de montar e desmontar personagem e falarmos a respeito disso, né? Uh, uma das coisas que a Nádia falou no encontro de ontem foi a respeito dos arquétipos, que são os arquétipos principais, é isso? Que é o Puer e o Sinux. E ela falou assim da inteligência, né? De poder passar de um para o outro com uma rapidez. Dá uma revisada nisso daí para nós, Nádia. Então, esses dois arquétipos, né, que o Jung trouxe, tem vários arquétipos, esses são dois. Então, o Puer, imagina um jovem, imagina o Peter Pan, pronto. O personagem do Peter Pan é o Puer, é quem? Peter Pan é do reino do ar. Ele flutua, ele não caminha na Terra como normal, ele navega de uma dimensão para outra, é criativo, ele é interessado em aventura e não é apegado à parte material um dia após o outro, é o momento que interessa para ele. Então tem a coisa da espontaneidade, da criatividade. Então tem um aspecto do Puer que lembra muito de alguns aspectos do artista, por exemplo, né? No processo de criação do personagem, a gente precisa dessa capacidade de se sentir mais livre para criar e espontaneamente trazer diferentes facetas. Então, esse é o aspecto positivo desse arquétipo do Puer. Agora, o Jung fala que tem sempre a sombra, né? Tem a polaridade. Então, a sombra, o outro aspecto, o outro lado da moeda do Puer, é que ele não quer se comprometer com nada. Se a gente põe na dimensão mais humana mesmo, é alguém que não quer compromisso, não fica no mesmo emprego muito tempo, tem dificuldade de entrar em relacionamentos e continuar em relacionamentos, porque não quer perder a liberdade, porque relacionamentos pode representar uma prisão para a pessoa, né? O Puer, ele quer só viver numa nice, né? Agora tem dificuldade de Viu, pagar Nádia? as contas e tudo. Viu, Nádia? E fazendo uma analogia com o Peter Pan mesmo, né? O Peter Pan, ele não quer envelhecer. Não quer envelhecer, Ele quer exatamente. permanecer na infância, na Exatamente. pré-adolescência, né? Ele não quer envelhecer, Exatamente. não quer assumir responsabilidades. Exato. E aí tem o Fênix, que é o outro arquétipo que é do velho, né? Um velho. Então, eu vou começar a falar da sombra desse arquétipo, que é a pessoa, então, ao contrário. Então, é responsabilidade, ele é mais preocupado em fazer do que ser,
Então, a parte material se torna prioridade na vida, né? Então, tudo é em relação a cumprir com o que é preciso fazer. Então, tem a coisa da conformidade, né? Tudo é ligado a compromisso, é o contrário, né? Compromisso. A pessoa não tem aquele lado espontâneo e tem rigidez. Uma das características é a rigidez. E o lado positivo do Senex é a sabedoria. Então, envelhece com o tempo, tem mais passado do que futuro, mas esse passado informa uma presença no mundo que é mais que tem sabedoria. Então, as escolhas, a maneira como a pessoa se apresenta e tudo, as relações são mais assim uma dimensão da sabedoria. Então, esses são os contrastes dos arquétipos. E aí, como você falou, Fabiane, a inteligência de navegar entre um e outro, porque nós estamos nesse mundo material e a gente precisa do poder da criatividade, né? Esse senso de aventurança, né? E até para ter alguns riscos que criem alguma coisa nova, né? Os riscos assim, positivos. E aí tem o lado do Senex, que a gente precisa contar com as experiências passadas para fazer as escolhas no presente baseadas na experiência que a gente teve, né? Porque uma das coisas que o Puer não quer é aprender com os erros, né? Ele o foco dele é só explorar o novo com a sombra daquele arquétipo e não necessariamente pesar as consequências. E o Senex entra, então, um lado positivo, para entrar com discernimento, né? Não rigidez, mas o discernimento, né? Ter a flexibilidade de uma maneira que auxilie o discernimento, né? Então, é isso que o Jung trouxe sobre os arquétipos. Um é complemento do outro, né? Na verdade. É complemento do outro, né? E aí, navegar de um para o outro, essa ponte, aí é uma arte, né? Aí é o autoconhecimento. Então, é nesse ponto de navegar de um para o outro que entra um trabalho de construção de personagem consciente, buscando esse autoconhecimento, buscando esse ir e vir com mais destreza, com mais liberdade, né? Porque se eu sou mais Fênix, ou se eu sou mais Puer, eu vou precisar criar um personagem que tenha esse outro lado. E que eu exercitando ele, eu possa dar vazão a isso que está dentro de mim também e que às vezes eu não sei manifestar ou no dia a dia assim, não encontra maneira de se manifestar. E na criação de um personagem tem uma licença poética, digamos assim, para que isso venha à tona. E dentro desse processo se pode, então, trazer para o seu interior essas características desse personagem, que foi mais ou menos, isso estou mais ou menos resumindo, fazendo um apanhado do que a gente falou nesses 3 dias, né? Trazendo como exemplo desse arquétipo, né? Desses arquétipos aqui. Porque eu não preciso criar um personagem, vestir a roupa do personagem e subir no palco para fazer esse ir e vir. Mas eu posso ter a energia desse personagem dentro de mim e usar quando eu preciso. Ser um ser criativo, brincante, feliz, alegre, mas que quando precisa da responsabilidade, quando precisa do senso de cumprir o dever, tem essa presteza para poder fazer isso e não ficar para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Ou vice-versa, né? Ou seja, né, Fábio, podermos ser quem nós quisermos de acordo com as necessidades que vão se apresentando na nossa vida. Exatamente. Que é exatamente por isso que eu fiz um caminho inverso, né, para descobrir os arquétipos e para chegar nos personagens, que era assim, eu, por exemplo, fui vendedor muitos anos e para cada cliente eu tinha que chegar de um jeito, em casa eu tinha que chegar de outro, com um filho era uma outra história. Então nós somos muitos. Nós somos unos, mas nós somos muitos, né?
O que não, é aquilo que eu falei aquele dia, que não quer dizer que nós estejamos sendo falsos, não é isso. É que nós somos muitos mesmo. A nossa personalidade permite isso, que a gente haja de 500 mil maneiras de acordo com as situações que se apresentam, né? Em algumas delas, os arquétipos vão se enquadrando. Então, é isso. A gente poder usufruir dessa experiência de vida que a gente tem para, em cada situação, apresentar aquilo que necessita para aquele determinado momento. E a partir disso, né, tem todos os outros arquétipos, né, que, que, que podem também servir de recursos para que a gente possa desenvolver determinadas, uh, determinados sentimentos, atitudes e movimentos na vida, se valendo da força daquele arquétipo, né? Que é uma coisa inconsciente, mas que a gente pode buscar trazer para a consciência. Concorda, Nádia? Ontem, essa coisa de trazer para a consciência, né? Ontem foi falado sobre, né, o encontro com 2 ao 3, né? Exatamente. Então, essa coisa da criação do personagem consciente, né? Como é isso? Então, o encontro com o personagem, aí emerge um terceiro. O que é? É porque é um diálogo. Na verdade, o personagem, acho que você... a maneira como você está falando, Fabiane, assim, personagem consciente, pelo que eu estou entendendo, assim, é uma proposta de criar um personagem, um aspecto seu, dar uma forma, né? Que pode ser uma marionete, pode ser você mesmo tendo uma diferente apresentação. Então, mas sabendo, o consciente é o diálogo que você está tendo com o que você está fazendo. Aquele aspecto seu que talvez você não teria a oportunidade de vivenciar, expressar, se não fosse pelo brincante, né? E aí, o terceiro é porque nesse diálogo tem uma emergência, tem uma descoberta, tem uns insights. E também tem se dando licença, né? Se dando licença de se apresentar de uma forma que talvez você não se apresentaria de uma outra maneira. Como o Luiz falou, né, que as coisas se apresentam, aí a gente tem que ter uma flexibilidade, né? Flexibilidade do puer, né? Flexibilidade para interagir com pessoas diferentes, né? Por exemplo, o Luiz falou, com o filho é um jeito, aí é o pai, aí como vendedor já é diferente, né? Eu acho que agora, outra coisa que foi falado ontem é personagem, né? Persona, né? O Jung fala de persona. Persona é o que a gente apresenta para o mundo, né? Então, na comédia dell'arte tem as máscaras que apresentam diferentes personas, né? E a ação, né? Personagem. Então, eu estou apresentando essa faceta minha, que talvez vocês não conhecem, que está agindo. E aí o que eu acho interessante que tem um efeito curativo é quando você é observado. Porque uma coisa você faz um personagem do seu quarto sozinha, não tem o mesmo peso do que sendo observado. Então, a observação do outro, mesmo que eu esteja quieto só observando, tem o campo que se forma, né? Como na constelação familiar, né? Porque as pessoas que estão constelando, e aí tem os observadores, que também estão sendo modificados pela experiência, só de estar observando, né? Até na física quântica, eles dizem que tem uma área da física quântica que diz assim, que se você observa uma partícula, ela muda o comportamento dela, o movimento dela. O que é isso aí? É o campo da observação, O próprio constelado é o observador na constelação também. Também, né? Como assim? Dá para te explicar mais aí? Porque a pessoa está vendo o que está acontecendo na sua constelação. Ele está vendo de fora, seja com
com representantes de pessoas ali, né? Uma constelação em grupo, ou seja, uma constelação com bonecos, por exemplo, ele está observando de fora. Ele está dentro e está fora. Ele está dentro porque ele está diretamente ligado com aquilo que está acontecendo ali, mas ele tem essa possibilidade de olhar de fora do seu sistema e os movimentos que acontecem dentro do seu sistema. E por isso o campo, né? O campo. E atuando é isso. Se forma a partir disso, né? Uhum. E atuando é isso também. Atuando é isso também. Não sei se vocês lembram, muitos anos atrás no Brasil tinha uma história de uns atores que eles incorporaram, sabe essa palavra incorporar, né? Na área do teatro eles usam esse termo, incorporar, né? Então, eles incorporaram esse personagem e levaram tão sério que a pessoa não sabia mais quem ela era, né? Esse terreno aí da psicose, né? Dentro da psicologia. O que é? A pessoa se identificou tanto com o personagem que ela não sabe diferenciar entre o olho que olha para dentro e o olho que olha para fora. Agora, com o teatro, a gente, com o ato de brincar, né, com personagens, eu acho assim fascinante como ele auxilia a gente a desenvolver o olho que olha para dentro e o olho que olha para fora. Porque quando você está escolhendo ser o personagem, a Michelle, que eu não vi ainda, por exemplo, né? Você sabe que você não é, você sabe que você não é aquele personagem, mas aquele personagem é aspecto seu. Tem um distanciamento, né? Não tem uma identificação que você se perde no personagem, não tem isso, né? Tem uma diferença, tem um diálogo que está acontecendo. Então, o olho que tá olhando para dentro é você, Michelle, sentindo a tua experiência com o personagem, e o olho que olha para fora é você mesma observando o teu personagem agindo e como você responde ao personagem, né? Então, eu acho muito interessante. Isso tem a ver também com recursos, né? Que se usa para isso. Porque no primeiro dia o Luiz falou, e quando ele estava apresentando a respeito de Stanislavski, né? Do ponto de tensão da construção do personagem. Que é qual é o ponto de tensão que a partir dali vem o personagem. O que é? Às vezes é um jeito de falar, às vezes é uma postura, às vezes é um jeito de sentar, às vezes é uma dor que se cria, que o personagem tem, e a partir dali se cria toda aquela vai surgindo, né? Mas é uma coisa que entra e sai. No momento que se tira aquele ponto de tensão, sai do personagem. Mas então esse ponto de tensão, ele muitas vezes está sujeito a ele não... se a pessoa não sabe qual é, fica no personagem. Se não sabe tirar o ponto de tensão, fica no personagem. E acontece isso que tu falou com aquele grupo que as pessoas ficaram no papel. Né? É como se fosse a bússola. Né? Então, existe uma diferença, eu estou refletindo sobre isso, tá? Existe uma diferença entre um ator criar um personagem para o palco, para o cinema, para a TV, para o que for, para fazer aquele personagem, e criar um personagem com essa proposta que eu estou trazendo, que é de autoconhecimento, de fortalecimento de uma parte sua. Porque hoje eu me observando e me analisando, por exemplo, todos os personagens que eu fiz ao longo da minha vida me acrescentaram alguma coisa. Claro, eu sei quem eu sou, mas eu não tinha consciência disso. Agora, essas que eu citei ontem, a Voz Genoveva, a Jezebel, a Tininha, elas, conscientemente, eu estou consciente do que elas acrescentam em mim. Então, esse é um processo terapêutico de criação de personagem. Então, essa é a diferença, assim. Alguém quer
Eu quero falar uma coisa, o ponto de tensão, viu, Fábio? O ponto de tensão, ele é um recurso que alguns atores usam para entrar no personagem. E para sair dele também. Tu desliga o ponto de tensão, tu sai do personagem. Mas esse é um processo. Existem muitos processos, né? Então, assim, por exemplo, como eu te falei ontem, citei Peter Sellers, citei o Daniel Day-Lewis, né? Eles não entram num ponto, não tem um ponto de tensão, eles são a própria tensão o tempo inteiro, entendeu? Eles entram no cara antes de acontecer, muito tempo antes, eles já entram total, eles têm que entrar naquela viagem. A Nádia não estava no dia que eu expliquei isso, falei disso, que o Peter Sellers, por exemplo, para fazer a Pantera Cor-de-Rosa, quando ele foi convidado para fazer, ele internalizou o Clouseau de uma maneira muito antes de filmar. Então ele pegava um avião de ir para uma cidade para outra, ele já era o Clouseau dentro do avião, com todos os tiques do Clouseau, com todas as manias e tal. Ninguém aguentava ele, mas é o processo dele. O Daniel Day-Lewis, quando fez o Lincoln, né? Eu sei dessa história, mas provavelmente de outras também, quando ele fez Meu Pé Esquerdo, não sei o quê. Quando ele fez o Lincoln, ele era um cara assim, ele ia para o café da manhã já figurinado de Lincoln e tratava todo mundo como se fosse o próprio presidente americano lá em 1800 e picos. Ele era aquilo o tempo inteiro, 24 horas por dia, durante todos os meses de filmagem, ele internalizava o personagem de uma maneira, mas aquilo é processo, né? Então, é diferente, assim, para cada um, né? Eu usei o exemplo do ponto de tensão, que eu trouxe uma história do Lázaro Ramos, na qual ele cria, para cada personagem, ele cria uma coisa. Eu faço isso também. Ele criou, por exemplo, o homem copiava, o cara, ele decidiu que o cara era canhoto. Então, cada vez que ele tinha que pegar um objeto, que ele usava a mão que não era a comum, porque ele é destro, né? Ele usava a mão esquerda, aquilo levava ele mais para o personagem. Como eu, quando fiz o Juiz da Bíblia Quebrada, eu contei aqui também, eu usava uma bolinha de papel dentro da minha bota, que fazia com que eu mancasse de uma perna, porque ele era coxo, ele tinha uma perna mais curta. Então, aquilo o tempo inteiro estava me puxando para dentro do personagem. Mas terminava o espetáculo, eu tirava a bota, tirava aquilo do pé e tô fora, né? Voltei para mim. Mas por que tudo isso? Por que a importância desse ponto de tensão na construção do personagem? Porque para buscar ser verdadeiro, que é aquilo que a gente estava falando, né, Fábio? Buscar ser verdadeiro dentro de uma linha do Stanislavski, né, que é de tu trazer a tua verdade para o personagem. Eu preciso disso. Eu preciso de uma coisa que me remeta para dentro daquele personagem, que faça com que eu sinta ele real o mais que eu puder. É eu me emprestar para aquele personagem. Não é trazer o personagem para dentro de mim. É eu, Luiz, eu como ator, eu me empresto para aquele papel. E aí eu sou aquele papel, eu sou aquela persona durante o tempo em que eu estou em cena com ela. É diferente de tu trazer o personagem para ti e dar a tua interpretação, né? Então, não sei se eu viajei na maionese aqui, mas deixa eu... Eu segue vou aí, pegar Fábio. carona na maionese, pode ser? Vou pegar carona na maionese, não. Mas essa coisa da construção do personagem, porque eu estou pensando aqui, provavelmente todo mundo que está aqui, que está pensando em trazer personagem, deve estar um pouco nervoso. Quem que não está? Né? Tá? Você tá, Michele, pensando, mas, tá? Né? A antecipação de ser visto, isso é uma coisa real. Uma vez perguntaram para Fernanda Montenegro se ela fica nervosa antes de entrar em cena. Sempre. Que não tem assim como não. Agora, por quê? Por exemplo, espetáculos que estão em cartaz há muito tempo. Por quê? Porque cada vez eu acho que tem uma revelação de uma parte sua, mesmo que seja o mesmo diálogo, o mesmo corpo em movimento. O espetáculo é como é que eu vou dizer? É uma confissão, né? É uma parte sua que está sendo observada, né? A pessoa que é observada, como as partículas que eu falei antes, uma partícula observada, ela muda o comportamento. Então, a gente muda quando é observado. Eu acho que essa coisa voltando para
do teu trabalho, Fabiane, que é a constelação familiar, né? Como a pessoa que está constelando e os que estão observando e a pessoa que está constelando também, como você falou, está também observando. Grande parte da cura da transformação é essa observação, né? Aí uma das coisas que você está buscando com esse trabalho é autoconhecimento, né? Que vem pela observação. Eu acho interessante isso. É. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa aí, do pessoal que está aí? Claudinha? Eu achei muito interessante algumas coisas que a Nádia estava falando, que ela até pontuou agora de novo, né? Por esse tom do trabalho que tu está trazendo, manifestando, né? Qual é a ideia de trabalhar com personagem? Eu estou achando muito rico, porque daí vem alguém como eu vou dizer assim, é um lavoureiro, né? Tipo o Luiz, que tem tantos recursos que mostra a parte prática ali do que é o trabalho dele, né? De montar, de vivenciar os personagens. Mas, assim, olhando para isso, do autoconhecimento, do porquê que a gente escolhe personagem, porque, na verdade, como o Luiz falou, eu concordo, eu estou falando tudo isso para perguntar, tá? Eu vou perguntar daqui a pouquinho. Mas, assim, deixa eu só pegar o fio da meada de novo aqui. O Luiz estava falando que quando... eu perdi agora, só um pouquinho agora. Eu perdi a parte do que eu ia falar, do que o Luiz disse que ia dar uma sequência para o meu pensamento, mas eu vou voltar com a ideia do É a autoconhecimento. maionese no campo. Você pegou a maionese no campo. Ponto de tensão, alguma coisa a ver com isso? Não, assim, não, na verdade não, mas daqui a pouco chega. Quando tu fala, né, que a tônica é o autoconhecimento, é encontrar um personagem que vai trabalhar determinadas forças que a gente, às vezes, tem aquilo esmaecido, né? E a Nádia falou ali a respeito de o quanto que essa coisa da persona, que a gente constrói uma persona, mas que ela só vai ganhar vivacidade na relação, é quando ela é observada, né? O quanto que o olhar, né, nos modifica também o olhar de fora, né? E eu achei isso muito legal. Então, a minha pergunta é assim, será que tudo que a gente vivencia, né, na verdade, porque, sim, o Luiz falou, agora eu lembrei, que ele falou que várias facetas estão dentro de nós, né? Tudo que a gente consegue expressar com um emblema, né, de um personagem, é até onde a gente conseguiu ir, né, no sentir aquela forma de ser, aquela forma de perceber o mundo, de agir, que é um personagem, né? Ou que é um lado nosso, mas é uma faceta, né, que a gente tem que expressar. Então, a minha pergunta é se será que dentro dessa visão sistêmica, de tudo que a gente elabora para nós, a gente faz as escolhas de trabalhar determinadas coisas, será que essas escolhas que a gente faz é justamente para trazer a força, né, para trazer a força que a gente precisa desenvolver através, né, daquele papel que a gente vivencia? Ou será que muito mais é para que a gente conheça, né? Para que a gente aprenda a expressar a nossa verdade, aquilo que a gente carrega e que muitas vezes a gente não dá conta por muitos motivos, né? Não dá conta de expressar e de oferecer para o mundo aquelas coisas que são nossas, que são potenciais, por exemplo. Você entendeu a minha pergunta? Entendeu? Tá. Ficou meio longa demais, assim. Quando tu fala aquilo que a gente escolhe trabalhar, tu tá falando da profissão ou tu tá falando de trabalhar do personagem, um personagem? De tudo, eu falo de tudo, porque, por exemplo, a gente escolhe uma forma de ser como mãe, a gente escolhe uma forma como ser companheira de alguém, a gente decide, não é? A gente decide, de certa Estou forma, examinando assim. esse assunto ainda, até que ponto a Oi? gente... Eu compreendo, estou examinando, estou aberta para estudar cada vez mais esse assunto, né?
Mas eu acho que sim, a princípio a gente decide, mas nem sempre a gente decide e consegue realizar aquilo que a gente decide, né? Que a É aí que gente tá, quer. Fábio. É aí que tá, porque eu acho assim, acho que a gente até pode decidir, mas na verdade a coisa vai se moldando ao longo da vida. Tu pode até Muito, querer ser de tal maneira, mas a vida vai se apresentando de uma tal maneira que tu vai adaptando. E nessas adaptações é que os personagens vão se apresentando. Exato. e, Exato. e Os personagens o tempo inteiro, os papéis o tempo inteiro, né? Naquele dia que o Luiz apresentou ali, se apresentou, né, no trabalho dele, ele falou até isso, é um com a companheira, é um trabalhando, é um lidando com os filhos, é um lá fora. A gente é assim, a gente é, né, muitas facetas realmente. Agora, eu penso, assim, aí que tá, né, a minha pergunta que eu lanço aqui, né, quero ouvir de vocês. Será que o tempo inteiro a gente está sendo moldado, né, pelo papel que a gente abraça? Porque tem algo em nós que continua sendo sempre o mesmo, não tem? Será que tem algo em nós que é uma essência real que está permeando cada um desses papéis? E aí a gente precisa desses papéis, às vezes, até para acender o que tem por detrás de tudo isso, que é essa essência, né? Eu estou acreditando aqui que esse olhar sistêmico, no fundo, é para a gente encontrar qual é que é o sumo que tem por trás de tudo isso, né? E que é que nutre, qual é que é a fonte nutriz, né? Do nosso ser verdadeiro, porque tem algo em nós que é independente da mãe, da mulher, do filho, do que a gente, do profissional que a gente é, tem alguém ali que, não é? Não é assim? Eu acho que a Fábio tem que responder isso. Acho que a Fábio responde, mas eu preciso falar antes, porque digamos assim, eu fui citado, tá? Então, assim, eu quero falar porque fui eu que trouxe isso, né, das várias facetas, porque, assim, como eu compreendo, tá, Claudinha? Assim, é óbvio que temos a essência. E ela está ali em todos aqueles personagens que nós vamos apresentar. Ela conduz todos eles. O que não está querendo dizer que cada um, aliás, muito pelo contrário, assim, ela não deixa de ter a tua marca em cada um deles. Tem ali a tua essência, a tua maneira de ver, o teu olhar para o mundo, a tua maneira como tratar as pessoas, a tua maneira... Porque, assim, tu pode agir de uma determinada maneira com o filho, ou com o patrão, ou com o cara do supermercado e tal, mas em todos eles tu tem a tua ética pessoal, tu é honesto, tu é correto, tu procura ser do bem, tu não trata mal, tu não é grosseiro, tu não sei... Então, assim, a tua personalidade está ali. Vai mudar a maneira de tratar cada situação com aquilo que a situação pede. Mas o teu eu, a tua maneira de ser, ela não se desconstrói a cada situação que se apresenta. Eu acho que ela que tem uma coerência, né? Que ela está em ti. Assim, né? Mas você acha que esses papéis, eles fomentam mais força para essa essência, de certa forma? Esses que a gente escolhe ao longo da vida, nesse sentido que eu pergunto também. Será que eles trazem... Eu acho que sim, Claudinha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eles vão se. Acho que eles se fortalecem, mas a partir daquilo que tu tem que é teu, que é do teu jeito de ser. O que é teu, o que é da tua essência, isso não se transforma. Isso quer dizer, não se transforma. Pode até transformar para melhor, para fortalecer, mas não se corrompe, vamos dizer assim, né? Tu tem coisas que são da tua característica, que são da tua personalidade, que vão se manter para sempre. Tu pode até tratar essa ou aquela ou a outra situação com formas diferentes, mas a tua essência está ali. Não sei se eu consigo me fazer explicar, é complicado, isso é difícil explicar. Esse é assunto para a Fábio explicar melhor que eu. Mas eu acho que é o teu olhar e está sendo super legal. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Para mim, é interessante ouvir o olhar de cada um, de onde é que cada um está sentindo essa, né? Qual é a perspectiva, porque a tua vai ser a tua, pela tua bagagem, pela tua vivência, né? Mas eu fiquei a fim de ouvir, assim, né? De vocês, assim, para a gente pensar um pouco a esse respeito, né?
na verdade, assim, a essência, né? Tem até um exercício que se faz, que se vai se desprendendo dos vários papéis, vai soltando, até ficar praticamente nada, né? Um dia a gente pode fazer esse exercício aí, é muito interessante. De soltando, né? Tem momentos que dá um desconforto, mas chega um momento que dá, assim, tipo, uma paz, né? De encontrar o que é a nossa essência, né? Essa essência que não muda. Mas até a gente poder ser pleno nessa essência, a gente precisa de recursos para poder ir desenvolvendo, né, o nosso potencial, as nossas transformando a sombra em luz. E então, para isso, hoje eu percebo que hoje, né, 57 anos, depois de tanta coisa vivida, tanta batida de cabeça assim, e busca realmente sincera e muito estudo também, eu comecei a perceber, olhando a minha trajetória, o que a minha trajetória, eu falo a minha, mas cada um de nós, né? Mas quando eu estou falando de mim, né? O que cada momento da minha vida me trouxe de fortalecimento para mim e acrescentou. E então me deu essa vontade de, de fazer isso, pegar essa experiência com os personagens, de criar um personagem e usar isso para auxiliar as pessoas a encontrar essa inteireza. Porque tu começaste ali perguntando, né, Cláudia, da mãe, né? Da mãe, a gente escolhe ser um tipo de mãe, né? Daí eu comecei a falar que sim, a gente escolhe, determina, né, que tipo de mãe que a gente quer ser, mas nós sabemos, estudando as constelações, que tem muitos outros fatores que estão agindo ali. Será que essa nossa escolha é uma escolha realmente consciente? Ou nós estamos repetindo? Ou, às vezes, se não foi uma experiência muito boa, querer fazer melhor, se determinar a fazer melhor. Mas a nossa lealdade à nossa mãe impede, muitas vezes, a prepotência de querer fazer melhor. Então, como é que faz nesse sentido? Eu quero ser uma mãe de determinada maneira, mas eu esbarro aqui, aqui e aqui. Então, que tipo de personagem que eu posso criar que seja diferente disso que eu sou agora, como mãe, enquanto mãe, para que eu possa unir ali e me servir disso no meu dia a dia. Não necessariamente vestir o personagem, como eu já disse, mas introjetar ele dentro de mim. Essa força, essa energia do personagem. Se, por exemplo, é uma mãe que precisa ser dar mais limite para os filhos, mais firmeza, então criar um personagem que seja assim. Mas da onde que eu vou criar um personagem assim, se eu sinto que eu não sou assim, por exemplo, né? Esse eu não eu, né? Mas o eu poético, vamos dizer assim, né? Buscando na minha história, quem na minha família, e aí é uma mentoria sistêmica criativa, quem na minha família que era assim, quem que tinha esse pulso firme? Era minha avó paterna, no meu caso, a minha avó paterna. Então essa energia da minha avó paterna, sintonizar com ela e criar um personagem. Aconteceu uma situação muito interessante, que quando eu comecei a vislumbrar essa mentoria, eu fiz uma mentoria bônus com uma aluna minha do curso de formação de constelações, né? Ela queria se sentir mais fortalecida para trabalhar com constelações, e aí eu ofereci para ela em troca de um outro serviço que ela fez para mim, né? E aí, a maneira como a coisa aconteceu com ela, o personagem que ela queria criar, as características principais que ela queria dar para o personagem dela, que era o que ela sentia que estava precisando, ela via que o marido dela tinha aquilo. Então, eu fiz um exercício com ela, com âncoras de solo, assim, oculto, né? 2 folhas no chão.
Uma representava ela, a outra representava o marido dela, sem ela saber quem era quem, porque estava escondido. E aí ela viu o que ela sentiu num e o que ela sentiu no outro. E aquilo que ela sentiu no lugar do marido era exatamente o oposto daquilo que ela pensava que ele sentia. Estão entendendo? Então, o meu olhar do outro é diferente do que eu senti o lugar do outro. E ela ficou muito mexida com aquilo. Ela ficou tão mexida que no nosso próximo encontro ela disse que eu não tenho condições eu preciso de mais um tempo. Daí, no terceiro encontro, no segundo encontro, né, 2 semanas depois, a gente começou a buscar então na família dela aquilo que ela precisava. E aí ela se deparou com a avó dela, uma das avós. Mas ela era uma avó que ela tinha medo daquela avó. E aí ela disse, eu não quero me colocar no lugar dela, eu só quero sentir a força dela. Eu disse, então escreve uma carta para ela. Aí ela escreveu uma carta para a avó. E depois ela gravou um vídeo lendo a carta e mandou para mim. Depois daquilo, ela não precisou mais criar um personagem. Ela não precisou, porque ela sentiu que a força dessa avó estava nela. Na verdade, sempre teve, mas ela se abriu para isso. Mas olha o processo que ela fez, de se colocar no lugar do marido, do que o marido sentia, de construir tudo aquilo que ela achava que era, para chegar na força da avó e poder também desconstruir aquela imagem de medo que ela tinha da avó. E aí hoje ela está trabalhando, está anunciando o trabalho dela, está se construindo a partir disso, sentindo a avó. Então, entende? Não é ter todas as características daquele personagem, mas no caso dela não precisou, em outros casos talvez precise, né? Mas é tomar a energia, a força daquele personagem, que se a gente for sintonizar mesmo, está na nossa ancestralidade, está nela. Então é mais ou menos isso, assim, aliado ao que o Luiz falou, para chegar um dia nessa essência, né? Mais plena dessa essência nossa. Olha, meu pensamento foi em tantos lugares que eu não sei nem por onde começar ainda, porque tem várias coisas que foram faladas aqui que me fez pensar de coisas assim. Primeiro, eu acho que eu vou contar uma história, né? Vou contar uma história. Contar a história do Carl Jung, né? Uma história que tem um livro que foi lançado, que é o livro mais lido dele, que é Dreams, Memories and Reflections, seria Memórias, Sonhos e Reflexões. Adoro esse livro. Memórias, sonhos e reflexões. E ele conta o processo dele de encontro com personagens arquetípicos e o que ele fez e como ele às vezes tinha vergonha, porque ele era um psiquiatra, um homem de digamos assim, com influência e uma certa posição, e se as pessoas vissem o que ele estava fazendo, por exemplo, uma das coisas que ele fez, um dos encontros dele com personagens arquetípicos, ele pegou um bonequinho e ele realmente vestiu, fez um casaquinho de lã, vestiu. Esse é o Carl Jung, né? Psiquiatra. Ele fazia isso escondido, né? Escondido, né? E ele vestiu o bonequinho e botou dentro de uma caixinha, tipo uma lapiseira. E fechou. E ele ia, tipo assim, depois das refeições, ou depois do trabalho, ele ia lá e brincava. Ele fazia isso em segredo. Ele fez em segredo. E esses encontros com esses personagens arquetípicos ajudou ele a entrar em contato com o sistema da psique, né?
a psique como ele trouxe depois. Ele foi construindo isso através do brincar. Muito que foi criado foi através do brincar. Ele se permitiu. Então, ele dialogava com esses personagens arquetípicos e que tinha uma voz, às vezes ele escrevia. Aí teve uma época que ele começou a desenhar mandalas continuamente, porque ele sentia que dentro daquele círculo tudo podia acontecer, mas estava contido. Então a psique ela tem uma liberdade de expressão, mas também ela está contida dentro de um, digamos assim, de um container, um recipiente que é seguro. Salvaguardada, né? Tá salvaguardada. Por isso que quando pessoas têm certas práticas, o ritual é importante, que é prover, ele dá aquele senso de continuidade, né? Que muitas coisas acontecem durante a prática, e nós sabemos o que eu estou falando, mas o ritual, a consistência do ritual dá um elemento de segurança. Então, a psique precisa disso. Né? E fizeram um documentário e perguntaram para o vizinho dele sobre o Carl Jung, né? Que ele acabou morando num lugar que é tipo uma fazenda e ele trabalhava na pedra. Ele esculpia na pedra. O que aquele psiquiatra está fazendo? Está trabalhando na pedra, assim, trabalhando na pedra. Esculpia. E ele ficava na beira da lagoa, brincando, empilhando pedra. Empilhando pedra. Aí no documentário dizia, não entendi. Aquele vizinho lá era o doutor? Ele só ficava lá na lagoa, lá empilhando pedra. Então, ele tinha um lado dele, e uma das coisas que ele escreveu é que se você não sabe cognitivamente, usa tuas mãos. Você não sabe... A gente pode estender o corpo, né? Por exemplo, o teu trabalho, Fabiane, é mais não verbal, né? Tu usa o corpo, daí organiza as emoções, organiza o que está dentro, que não pode ser articulado em palavras, e tem um efeito curativo. Então, ele mesmo ele usou esses recursos com ele. Isso é uma das coisas que eu pensei. A outra coisa é que a Cláudia estava falando, né, que o Luiz trouxe essa versatilidade, essas facetas, né? E a Cláudia pergunta, se eu entendi tua pergunta, tua reflexão, Cláudia, tem essas facetas. Essas facetas, a apresentação dessas facetas, brincar com essas facetas, auxilia a afirmar mais o eu, que tem um eu dentro da gente? Eu acredito que sim. E de uma certa maneira eu falei sobre isso ontem, porque a persona é o que se apresenta ao mundo. É como, de novo, volta a comédia dell'arte, não tem aquelas máscaras tristes, do guerreiro, da melancólica, tem várias representações da expressão humana, né? E aí a pessoa coloca, brinca com aquilo se apresenta, tira a máscara e aí vai para outro. Então, e aí o que fica? Quem que está fazendo isso? Tem um quem ali, tem uma pessoa, né? Então, o Jung fala, em termos da psicologia, é o self, né? É o eu escrito com letra maiúscula. Ele fala self capital S, com letra maiúscula, para discernir o eu com letra minúscula. O eu com letra minúscula é o ego, no domínio do ego. E com letra maiúscula é além, pode ser o eu superior, como quiser chamar, tem vários nomes, né? O eu superior é um jeito de falar. Então, para a saúde mental, dentro da psicologia, fala que para a saúde mental a gente precisa ter um senso de continuidade. Então, nós brincamos com as facetas, mas dentro da gente tem um senso de continuidade. E aí vem essa qualidade
de poder ir e vir. De ir e vir, daí a transição que você está falando, né? Que foi o início da nossa conversa hoje. Exato. Mas isso que você está falando também tem a ver com dar ritmo, né, às coisas. Quando tu fala do brincar, eu enxergo muitos ritos também que a gente pode colocar na vida, né? Os ritos que são ritos do cotidiano e que trazem um ritmo mesmo para as coisas, né? Ritos porque vão se repetindo com uma determinada finalidade, né? Daí tu fala brincar, é que nem a arte, né? Você fala ele ali agrupando pedrinhas, mas olha internamente quanta coisa estava acontecendo. E a mandala, quanta organização mental acontecendo com aquilo. Então, essa coisa de dar ritmo também, né? Eu achei interessante esse exemplo, muito legal. De ter alguma coisa que te ancore, né? E que o Luiz falou, né? Aquele ponto de tensão. Aquilo é âncora. É uma âncora, né? Depois você vai mover com o teu barco, tira a âncora e vai ancorar em outro lugar, né? A água tem um marzão, né? Você pode ancorar em vários lugares. O Claude Lévi-Strauss falava que a diferença do doido, qual é a diferença do doido pro sábio? Ambos estão em alto mar, só que o sábio tem a bússola. Então, e a bússola, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, é justamente onde que se quer chegar, né? Que nos permite essa capacidade de ir e vir, mudar a rota, baixar as velas, subir as velas, cruzar a tempestade, céu aberto. Esse self, né? Essa energia primordial, né? Ligada ao superior. Abi, Oi. posso falar um pouquinho do que eu senti no diálogo? Do estudo também que eu estou fazendo dos temperamentos, né? Uma das coisas das leituras de história, interpretação, personagem com criança, essa coisa do lúdico com as crianças, é bem interessante perceber que a gente pertence aos 4 temperamentos. Os 4 temperamentos contêm dentro da gente. Por isso que a gente tem essa facilidade de ter esses vários sentimentos diferentes. O melancólico, a raiva, né? A coisa do isolado, desprendido, que é do fleumático. Então, mas a gente tem um que predomina, que é aquele que é o nosso tempero, que é essa essência do temperamento. É o tempero que é aquela essência que a gente veio, é a forma que a gente foi criado. Então, a gente fazer essa conexão, a gente mantém essa essência em todos os personagens que a gente está fazendo. Ele vai estar trazendo esse tempero para aqueles personagens, mesmo que eles sejam diferentes. Isso não tira a nossa personalidade única ali, que é a essência do temperamento, mas a gente pode ampliar esse sentir diferente. E uma das coisas que já tem estudos que comprovam, é que muitos artistas que são talentosos em certos personagens, eles têm especificamente aquele temperamento predominante dentro dele. E ele está fazendo esse encontro com aquele temperamento que ele tem, então ele está buscando o potencial que ele tem dentro dele, colocando para fora. Aquele ator que fez o Coringa, ele foi um baita exemplo do temperamento dele, né? Que ele tem um temperamento melancólico. Quando ele fez o personagem do Coringa, ele entrou no papel e ele sentiu essa dificuldade de sair do papel também, porque ele começou a sofrer mais, porque ele já tinha aquele temperamento muito intenso nele. Ao mesmo tempo foi um processo de cura, como também foi um processo de sofrimento, porque ele tinha que ter um acompanhamento, como a Mágida disse ali, da coisa da psique, de entender o que está acontecendo para poder ter esse controle, né? Por isso que tem esse cuidado que tem que ter quando a pessoa entra no personagem, quando ela se conecta com o seu temperamento e aquilo dá aquela potência, é quando a pessoa começa a se apropriar mais daquilo e não consegue entender o que está acontecendo, né? Eu estou estudando ainda a respeito disso, mas eu quis trazer esse olhar, porque a Miri nasceu através do meu temperamento, que é sanguíneo. Ela é totalmente esse temperamento sanguíneo, só que ela me leva para outros sentimentos também, de outros temperamentos, mas ela trabalha
essa essência sanguínea que eu tenho, de brincar, mas de brincar de uma forma responsável, madura, que é buscar isso que a Nádia falou no começo, né, de equilibrar o brincar com a responsabilidade, né, não exceder, não se cobrar tanto e também não se desprender tanto, né, de ter esse equilíbrio. Eu tô no processo, assim, é bem intenso para mim, mas eu tô achando bem terapêutico esse encontro com essa personagem, né? Então, quis só compartilhar essa ideia da questão do temperamento, que para mim faz todo sentido, assim, perceber a me rir com o meu temperamento. E aí ela é uma aliada tua, né? Acaba se tornando uma aliada nessa tua jornada, né? De autoconhecimento. É muito bonito isso. Queridos, é 21h38. A Nádia vai ter que sair pontualmente 10 horas, Nádia. 10 horas é às 6 daqui, né? É às 6 aqui. Então, esse é o teu limite. Então, eu sei que tem muitas coisas para falar, para perguntar, né? Mas vamos deixar um tempinho para a gente brincar um pouco também, né? Que é um dos objetivos hoje aqui, né? Ou a gente marca um outro para brincar também. Um outro dia para brincar, né? Fala, Sandrinha. Eu só vim falar sério aqui, não vim brincar, não. Tá, fala sério então agora, Cláudia. Só para contribuir um pouquinho também, porque eu fiquei escutando e não me manifestei porque estava trabalhando aqui, mas me veio também o início do teatro, né? Que ele começa de uma forma ritualística. Ele começa com as festas dionisíacas, né? Em prol, assim, a fertilidade. E quando eles começaram realmente a vestir o personagem, né? Que quando iam fazer uma caçada, eles realmente vestiam a roupa da caça, né? Então, isso já também trazendo a questão até mística do teatro, né? De realizar uma coisa antes que ela acontecesse, né? De acreditar naquele ritual. Então, o teatro tem umas coisas assim que eu estou assim, me encantando com esse encontro, porque eu estudei 20 anos teatro e eu assim botei dentro da gaveta, na verdade. Então, eu estou assim buscando tirar um pouquinho e assim tirar a poeira, sabe? E outra coisa assim que eu me encanto muito, eu vi que vocês falaram de muitos diretores e autores, e eu teve um momento assim que eu fui para o Beckett e aí ali eu fiquei, né? E é assim bastante nihilista, teatro do absurdo, né? E isso às vezes batia um pouquinho de frente com a nossa religião, né? Então eu senti assim que de alguma forma eu fui deixando um pouquinho de lado, fui vestindo a contadora de história, né? Mas eu tô aqui namorando aqui, achando muito bom, muito feliz. Eu hoje estava conversando com a Lu Adams, né? Que graças a Deus a situação familiar dela foi resolvida lá, tá bem, né? Mas ela disse que ela ficou sentida de não poder participar, né? Porque ela começou é que nem Luísa, assim, né? E a Nádia começou a fazer esse processo de ver o que já fez, os personagens que já fez, a sua trajetória, né? E aí eu falei para ela, e ela disse que estava tendo um sentimento de resgate, né? De resgatar a coisa. E eu falei para ela que esse era o sentimento que estava permeando o grupo, todos que estão participando aqui. Se tem uma palavra que pode, assim, digamos, resumir esses encontros criativos, é resgate. Porque não é à toa que estão esses aqui, né? Cada um com a sua história. O único aqui que está no teatro profissional atualmente, que eu saiba, é o Luiz. Mas mesmo assim, para ele está sendo um resgate, porque ele está resgatando a sua força, resgatando tudo que ele já fez, o seu potencial, né? E todos os outros nós aqui estavam em alguma gavetinha,
Falando em resgate, eu quero saber como é que alguém me resgata. Eu estou enfiado num buraco aqui que eu não consigo abrir o tela mais. Eu queria falar com vocês, mas onde que está? Olha. Helmut, Xeno! aperta na Oi, Xenofeva! Aí é tu, Xenofeva! Tu tá aqui, guria! Mas olha lá, olha só! O Sandrão tá ali também, diferente, com troço que aquilo, Peter Pan? Parece um fiquinho. Mas é um Peter Pan ou quem é isso? Quem é aquele ali? Tá com aquele chapéu pontudo, tem uma antena? Será que isso é para falar com os ET dos outros mundos lá? O que será que vai fazer? Parece um desentupidor de pia. Eu acho. É isso! Caiu o troço pro lado. É para desentupir a ideia, eu acho. Olha lá, né? tem uma bruxa que tá aparecendo também. Olha o chapéu chapéuzinho. de uma bruxa, meu Deus do céu, que medo. Eu tenho um pavor dessas coisas. Mas Meu Deus do céu. então, até a Miri Meu veio Deus do aqui céu. hoje. Olha pra... Tanta gente famosa, gente, eu nunca vi tanta Sério? gente famosa Mas assim. quem que tá aqui agora? Meu Deus, tá frio aqui, nós estamos em Porto Alegre, inverno, sabe? Aqui a primavera não chegou ainda. Quem tá ali? Tem um bonequinho na Sandra. A Carmela chegou lá, botou as coisas que a Carmela estava cozinhando, Carmela. Ô, Carmela, o que estava fazendo? Estava fazendo o que, Ela Carmela? tá sem fome, Helmut. Eu sou um porco Mas tu- cancramento, mas vocês estão atrás da minha tela fazendo o que aqui nos Estados Unidos? Mas Quando que vocês vieram pra cá? Malévola, meu Deus, ele é muito nervoso. Olha, a maçã dela tá azeda. vamos... Eu vou contar uma história pra vocês. Quando era A história é com a Miri, que é contadora de história, seria a Não, Miri. mas curtinho. Ai, não, deixa ela Quando contar a era- história. Quando era... Mas só quero dizer uma coisa, porque quando eu era pequenininha eu tinha medo de bruxa. Agora tem uma bruxa aqui e eu agora estou na Califórnia. Eu tenho que ter coragem. Me conta a história, bruxinha. Me conta. Chegou a hora da história. Ai, história. Quando fala história, eu fico tão feliz. Ai, mas tinha que comer uma maçã. Tinha alguém comendo ovo. Ah, pois é. Tem gente que gosta de comer ovo. Eu gosto de comer maçã. Maçã é mais saudável, né? Ai, os veganos não gostam que come ovo, viu? Ah, é bom dizer, ó, pra quem quer ir ser vegano. Maçã é melhor, tá? Faz regime também. Quer história? Ninguém quer história. Eu não vou contar história. Eu pensei que tu disse que essa é a história. Eu não tinha entendido. Eu vou ficar quietinha agora. Deixa a Sandra mostrar o bonequinho que ela está mostrando. Quer falar alguma coisa aí, Sandra? Fala, por favor. Quero ver como é que fala esse boneco. Eu vou contar uma história, preste muita atenção, que começa aqui no meio, bem na palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligando ao coração, que sabia dessa história muito antes da canção. Da tua mão, da tua mão. Que lindo, Sandrinha, que amor, querida. Essa bonequinha foi tu que fez, querida. Essa bonequinha eu que fiz. Que Ela às vezes amor. me ajuda a contar umas histórias. Carmela, Rompeu, Carmela. fala, Carmela. Fala aí, querida. Eu vou chamar a minha bisneta para vir aqui falar com vocês, tá? Só um pouquinho. Eu estava falando, mas daí eu vi que eu estava gritando nos ouvidos de vocês, daí eu comecei a me sentir assim meio estranha. Agora estou tentando falar como Carmela, mas não quero gritar. Então eu fico nem lá nem cá. Tia, o que tu tá fazendo com esse pano na cabeça todo doidão aí? Quem tá falando aí? Por que tu quer falar de trás de comigo, cara? Por que é? Qual é teu papo, cara? Por que é? Tu fica aí incomodando, guria. Tu rouba meu pirulito, que eu sei. Tu rouba minhas barras, rouba minha torta, Para rouba de meu ser doce. bosta, Tu fica tá? roubando minhas coisas, rouba minhas coisas, tudo que eu gosto, que eu quero, cara. Tu fica aí só... Blá, 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 blá. Como é Fica que virolando. eu dizer pra ele parar, Claudina? Eu
Fica aí, só que a minha pronta. Só me sacaneia, cara. Só me sacaneia. Tu só me sacaneia. Tu só me sacaneia, tu fica mentindo coisa de mim pra mãe, que nem é eu que Eu faço. não minto! Eu nunca minto! Pode perguntar pra tia Carmela. Eu nunca minto na vida, só de vez em quando, mas nunca mesmo, tá? Depois dizem que é as bruxas que é mentirosas. Uma bruxa! Mentira, Cadê o eu tio só falo Raimundo? Eita, você sussurrou? Você Tu sussurrou é tão feia malvada? assim. Eu tô tão feia assim. Tu é malvada? Não. Ai, minha avó disse que às vezes eu sou mais boba do que malvada, sabe? Ah, tá. Tu é boazinha? Eu só como maçã. Só isso. Olha. Ela tá embruxada. Eu preciso dizer uma coisa para Amélie Poulain. D'anciennes scènes endormies ont surgi comme de l'enfer. Cabelé Montaguin besoin de les princes et courage de les faire. Pourtant, de ce sanglant désordre, reprends et reprimer en nation de morcer, oui, malgré ces ordres, en justice déclare, aurait encore recours. Dans ces instants de calme et fête de lait, pas les vieux chefs de capillaires. Embruxado. Esse aí tá totalmente embruxado. Vamos benzer? Vamos ver. Que zona é essa aí? Trouxe alecrim pra benzer. Ele tá Que totalmente... zona? Ele Tu pegou trouxe os alecrim para benzer? Bruxaria. Tu trouxe os alecrim para benzer? Tu trouxe os alecrim para benzer? Tu trouxe os alecrim para Seguinte, ó, benzer? vamos pensar em quem tá ouvindo vocês aí, porque tá uma palhaçada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Pô, caramba, vamos respeitar o público, caramba. Vocês não têm respeito aí pelo público? Que saco! Atenção, essa mulher tá meio doida bonita. Acho que ela tá Brabo meio... aí, chefe. Caramba. Isso aí que esse chapéu na cabeça, acho que pode grande coisa aí agora. Para. Pensando o quê, Davi? Mas chapéu é tudo de bom. O teu também tá bem bonito. Teu chapéu, gostei do chapéu. Quem que é? Ah, tá tão bonitinha fazendo careta. Quer saber? Deu aí, tá? Ai, eu vou ter que decidir isso. Peraí, gente, que eu tenho que ir ali. Ai, você não Larguei vocês, tá? Larguei vocês, tá demais. Quando eu dou risada, as pessoas se assustam porque minha risada é de bruxa. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Oh, Galdéria velha! Velha gaita! Gaita velha! Era uma vez uma gaiteira que tocava uma gaitinha. Eu estava aqui no meu Porto Alegre. Ela estava lá na Santa Catarininha. E assim nós ia fazendo. Eu declamava, ela tocava. E enquanto isso nós fazia, um bando de abobados só olhava. Churrasco com chimarrão, fandango. Fandango! Brava, mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Já está findando o meu tempo. A tarde encerra mais cedo. E eu sou menor do que penso. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça nos freios, ensino no paradeiro, mas não ato nem maneio. Se a força falta no braço, na coragem me sustento. O peito do pé de Pedro é preto. Quem diz que o peito do pé de Pedro não é preto é porque tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. Tudo isto enquanto a pia pinga e o pinto pia. Enquanto o pinto pia, a pia pinga. Enquanto a pia pinga, o pinto pia. Enquanto o pinto pia, a pia pinga. O céu está enladrilhado. Oh, quem o enladrilhou? Oh, quem o desenladrilhará? O mestre, Se que quiser desenladrilhá-lo, bom desenladrilhador será. Muito bem cantou a coruja no baile do quero-quero. Se não me der mate doce, amargo também não quero.
Aranha, aranha, aham, aham, aranha, 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 aham, aranha, aranha, aranha. Adoro aranha. Y dejas, Pastor Santo, tu querer en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bienadados de los ahora tristes y afligidos, de tus pechos criados, de ti desposeídos, a do convertirán ya sus sentidos, que mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos, que no oyó tu dulzura, que no tendrá por sordo y desventura. Ay, nube envidiosa aún de este breve gozo, que te aquejas, tú vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos deja. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay aquellos que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Muy bien. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en ese instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que a mí me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago, habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Un país libre. Los ojos de mi cariño Silvio Rodríguez. están clavados en ti. La luna azul, pozo chico. La noche una cosa grande. Não me lembro da letra. Blá, 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 blá. Toca logo esta viola. Ah, Nico Tirimicuaro. Traidores e por traidores perseguidos, marade ante tribunais, marade em esconderijos, em todos os cantos procurado por denúncias, lutando contra cortesões e padres, contra ricaços e macacos militares, sempre tentando descobrir as safadezas dos puxa-sacos da velha ordem. Da velha ordem. Nossos adversários sempre cerravam os caminhos de nossos novos senhores, enquanto se cagavam entre si e se jogavam nos buracos, e falando dos justos que nós mesmos apanhamos no dia em que agarramos todo o bando e a pó reduzimos bem depressa a chamada cidadela inexpugnável, e falando dos justos que nós mesmos apanhamos no dia em que agarramos todo o bando e a pó reduzimos bem depressa a chamada cidadela inexpugnável. O que aconteceu com a nossa revolução, Mará? Não podemos mais esperar até amanhã, Mará. Continuamos sempre gente pobre, Mará, e queremos hoje as mudanças prometidas. Mará, o que aconteceu com a nossa revolução, Mará? Não podemos mais esperar até amanhã, Mará. Continuamos sempre gente pobre.
perdida. Pobre mais senhora, estás tão arranhado. Cuidado para não frustrar a nossa revolução. Agora, já são outros a sugar o nosso sangue, jogando-nos papel como o suposto dinheiro, que só nos serve. O texto tá aí todinho ainda, hein? Mahat Sade, tudo aqui na cabeça. Oi, Vinícius! Conseguiu chegar para a conclusão. Dá uma palhinha, alguma coisa aí, Vinícius. Dá um texto aí para nós. Eu preciso ir. Eu preciso ir Aí, embora. deixa eu tirar uma foto. Só um pouquinho, Nádia. Não vai ainda. Parece aí. Deixa eu tirar uma foto desse povo lindo aqui. Levanta mais a cabeça, Nádia. Oh, meu Deus, Nelson. Deixa eu ver se o Nelson saiu. Peraí. Bah, Nelson, tu tava vendo tudo isso? Meu Deus. Tá. Todo tempo. Esqueci que tu tava aí. É que nem o Big Brother, a gente esquece quem tá vendo. Queridos, olha, gratidão imensa pela presença de vocês, pela generosidade. Vinícius, faz alguma coisa aí, Vinícius. Tô aqui. Fala com aquele sotaque que eu adoro aí, Diz Vinícius. um texto, faz um personagem aí, alguma coisa para fechar com chave de ouro. Bah, gente, vocês me pegaram assim desprevenido. Tchau. Tchau, Nádia! Tchau, gratidão, querida! Gostaram do meu personagem? Teu personagem de estátua? No final Plateia. Plateia. Fica, né? Não, tu deve estar pensando, nós somos tudo louco, né? Todo mundo loqueando e tu bem sério olhando todo mundo. Tem que ter, né, o público. Pô, baixa o Jesus aí, Vinícius. Ah, já tá noutra. Esse aí me longe, esse aí foi até para o exterior eu já fui. Eu cheguei, mas Tu perdeu o show de horrores aqui, a gente fez um show de horrores aqui agora há pouco, tinha até bruxa. não, mas então eu cheguei ali, eu falei, nossa, a galera tava numa vibe massa, galera, eu falei, cheguei assim, eu falei, opa, o que tá acontecendo? Depois tu vê a gravação. Vamos ver. Bom, queridos, então é isto. Isso aqui, então, continua. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem mais encontros criativos desses? Sim. Quem quiser, levanta a mão. Então vamos pensar mais. Vamos fazer mais. Vinícius, quer ser o próximo entrevistado, Vinícius? Responde, rapaz. Ficou mudo. Não ouvi, Fábio. Tu quer ser o próximo entrevistado dos encontros criativos? Se eu tiver algo para contribuir, com certeza. Modesto que dói. Então aguardem novidades para breve. Fabi, eu Oi. pensei que nem a Regina tinha que estar participando com a gente. Pois é, mas eu acho que ela não pôde, né? Nesse aí ela não entrou, mas ainda está em tempo, né? E outros também. Adorei a bruxinha, Mi. Que bruxinha simpática, queridona, né? Adorei ela. Ela terça-feira, às 19 horas, ela vai estar sendo entrevistada pela Voz Genoveva. Ela e a Michelle, as duas. Então tá, queridos. Querem falar mais alguma coisa? Não, Fábio, eu, de minha parte, quero te agradecer por ter me convidado para participar. Foi legal, toda semana aí a gente conversando, rindo, brincando, trazendo coisas e relembrando coisas, né?
e falando tudo isso, dos personagens, das múltiplas facetas que a gente tem, né? O quanto elas estão presentes na nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta, né? E trazer isso para para uma compreensão assim, né, de que a gente ter isso, claro, que a gente é que somos vários também, né? Mas que a gente não perde a nossa essência. Eu estava falando para a Claudinha antes, né? Mas somos vários e não tem nada de errado nisso, né? É que a gente vai se construindo assim, né? Agindo com vários tipos, de várias maneiras, mas não perdendo a nossa essência. Isso é legal assim, a gente ter isso claro para a gente, porque eu sei que às vezes está sujeito a pensar assim, bah, mas será que será que a minha personalidade tem algum defeito, né? Porque eu fui assim daquele jeito aqui nessa situação, não é assim mesmo, a gente é assim mesmo. Não tem nada de errado nisso. Graças a Deus, né? Que a gente pode ser vários em um e continuar sendo a gente. Exatamente, exatamente isso. Preservando a nossa essência, né? É uma coisa maravilhosa. Então, aproveitando, né, a oportunidade, então, para convidar as pessoas que foram, esses vídeos vão ficar abertos no YouTube, lá no canal do Instituto. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que possam querer ver, por favor, sintam-se à vontade. E essa mentoria que está sendo preparada, estreia dia 12 de novembro, vão ser 6 encontros, onde que vamos então fazer um processo de ensinando a criar um personagem, levando em conta todo esse enfoque sistêmico que foi falado algumas coisas hoje aqui, e tem muito mais coisa para falar e para fazer. E desejo assim a todos vocês queridos que estão aqui muita prosperidade, muito amor, saúde, que cada um possa cada vez resgatar mais da sua essência, botar o seu talento a serviço da vida e podendo auxiliar assim, outras pessoas e se auxiliando também, né? Muito bom ter vocês aqui. Fábio, acho que tu tem que dar continuidade mesmo. Daqui a pouquinho tu vai chamar a Lu de novo. Ela não estava podendo nesses dias, mas eu falei rapidamente com ela hoje. Eu sei que ela quer fazer, ela até preparou um materialzinho para mostrar e tal. Então daqui a pouquinho faz com ela e nos chama de novo, a gente assiste junto e participa junto. Certamente eu acho que ela tem muito a contribuir, muita coisa para trazer também. A Lu, a gente falou um tanto de coisas minhas que eu trouxe e tal. A Lu foi uma inspiração para mim, que quando eu entrei no teatro, a Lu já era macaca velha. Né? Então, assim, para ela foi uma inspiração para mim, para mim poder criar coragem e fazer as coisas e tal. Ela me deu força na hora que eu fui fazer faculdade também e tal. Ela é um exemplo e tem uma bagagem assim muito maior que a minha até em muitas coisas. Então, vale a pena trazer ela para conversar, para ela compartilhar com a gente os conhecimentos dela também. Ela está apalavreada. É só esperar o momento certo que ela vê. Ô, Luizão, Oi. Tu é uma inspiração para mim, tu sabe disso, né? Começando lá do teu início, te acompanhando, é maravilhoso, sou apaixonada por você. Sou casada, mas só para tu saber que eu sou apaixonada por ti. Thiago vai me matar. Que bom, obrigado. Tá bom. Então é isso, gente. Um abraço para todos e até breve.